E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Flavilene e essa é uma aula sobre calorimetria, mais especificamente sobre calor sensível. Esse vídeo é a parte 1, que a gente vai falar um pouco sobre a teoria, e vai ter uma parte 2 com resolução de exercício, beleza? Então vamos lá, mas o que é a calorimetria, né? Essa palavra é uma junção de duas palavras, né? Primeiro aqui que é calor, né? Mas o que a gente entende de calor? Então, se a gente for olhar lá no dicionário, calor pode ser, tem várias definições, né? Uma delas é quando a gente tem uma temperatura muito elevada, né? A gente sai para caminhar e fica suando bastante, né? Então, nesse dia quente, né, faz muito calor, correto? Uma outra definição ainda para calor é quando tem uma bebida ou uma comida muito quente. Isso a gente também pode chamar de calor, né? Mas fisicamente, o que é calor? Fisicamente a gente tem essa definição aqui, ó. É a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Então é quando algum corpo vai transferir energia térmica para outro corpo, tá? Mas, e essa outra palavra aqui? Metria. Metria é vem metro, né? Em metro de grego, que quer dizer medida. Então, calorimetria é a medida do calor, né? E a gente chama essa medida de calor de quantidade de calor e define aqui pela letra Q, tá? E a unidade dela é dada em joules ou em caloria. Joules é o Sistema Internacional de Medidas utiliza ela, tá? Só que ainda acaba sendo utilizada muito caloria, né? Então aqui tem as duas unidades que podem ser usadas, né? E aí, quando eu quero converter de uma para outra, a gente utiliza essa relação aqui. Então, uma caloria vai ser igual a 4,186 joules. Beleza, pessoal? Então, e o calor sensível, né? Que é o que a gente vai ver nesse tópico, né? Então, o calor sensível é o calor que é recebido ou cedido por um corpo e provoca nele uma variação de temperatura. Então, sempre que eu tiver variação de temperatura, eu tenho calor sensível, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que a gente tem uma casa que tem aquecimento de água por energia solar. Então, lá no telhado, eu tenho um tanque com água que vai estar sempre exposta no sol, de tal maneira que ela sempre vai estar quente, né? E aí eu quero tomar um banho, e eu quero tomar um banho com água quente, tá? Ou com uma água morna, né? Não tão quente porque eu não quero me queimar, né? Mas com uma água morna. E eu vou no banheiro dessa casa e tem lá duas torneiras, né? Uma com água quente e a outra com água gelada. Então, se eu quero tomar banho com água morna, o que eu faço? Ligo a torneira que vai sair água quente. Mas se eu só ligar a torneira com a água quente, eu vou me queimar, porque vai estar uma temperatura muito elevada, né? Então, o que eu faço para diminuir um pouco essa temperatura e eu conseguir tomar um banho agradável? Eu também vou girar a torneira que sai água gelada, né? Aí as duas águas quente com a gelada, elas vão se misturar. Ou seja, a água que está mais gelada vai receber calor da água que está mais quente. E a água que está mais quente vai ceder calor para a água que está mais fria. Vou supor aqui temperaturas só para ficar mais exemplificado, tá? Vamos lá, digamos que a minha água gelada estava em 2 graus e depois que misturou lá com a água quente, ela chegou a 20 graus. Então, ela saiu de 2 graus e foi para 20 graus, ou seja, tive uma variação de temperatura. O corpo recebeu calor para aumentar a temperatura, certo? A água quente, por sua vez, digamos, sei lá, que ela estava 80 graus e passou para 20 graus, né? Que as duas vão chegar na mesma temperatura, né? Então, ela foi de 80 graus para 20 graus. Teve uma variação de temperatura também. Só que agora, ela cedeu o calor, né? A minha temperatura diminuiu e ela cedeu calor. Tudo bem? Então, sempre que eu tô falando que o corpo recebeu ou cedeu calor, e isso provocou uma variação de temperatura, eu tô falando de calor sensível, tá bom? Mas como que eu vou calcular esse meu calor sensível? Porque o que a gente quer em calorimetria é exatamente saber a quantidade de calor, né? Então tá aqui, essa formulazinha aqui, ó. Meu Q, que é a quantidade de calor, vai ser igual a M, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, vezes o θ aqui, que é a minha variação de temperatura, tá?
Então, aqui está exemplificado que o meu Q ali, então, é a quantidade de calor e a unidade dele é caloria, tá? Meu M ali é a massa do corpo e a unidade é grama, tá? O C é calor específico e a unidade de caloria por grama, o grau Celsius. Pessoal, é importante a gente entender um negócio também, que o calor específico, ele depende do meu material. Então, se eu tô falando de água, ele tem um valor, tá? Se eu tô lá falando de alumínio, ele vai ter um outro valor. Se o material é vidro, ele vai ter um outro valor. Se é ouro, ele vai ter outro valor. Então, esse calor específico, ele depende do meu material, tá? Mais uma coisa, esse valor vocês não precisam decorar, tá? E, geralmente é dado no exercício. Ou vai pedir ele, ou ele é dado no exercício. Vocês não precisam decorar, tá bom? E a última aí é a nossa variação de temperatura, que é dado em graus Celsius, tá? Sempre que a gente está falando de variação, pessoal, a gente sempre vai pegar o valor final menos o valor inicial, tá? Ou você pode colocar aqui o θ2 menos θ1, tá? Que é como é definido aí no livro de vocês, tá bom? A capacidade térmica indica a quantidade de calor que o corpo precisa receber para que sua temperatura mude ou varie uma unidade. Tá, mas como que a gente calcula essa capacidade térmica? Lembra da equaçãozinha que a gente acabou de ver lá, que meu Q é igual a mc vezes delta θ? Então, eu vou juntar aqui esses dois termos, que é a massa vezes o meu calor específico. E essas duas multiplicações aqui, eu vou chamar de um C maiúsculo, tá? E sendo que esse C maiúsculo vai ser a minha capacidade térmica e a unidade é caloria por grau Celsius, tá? Então, o meu C vai ser a massa vezes o calor específico. Beleza, pessoal? Tranquilinha até aqui, né? Aqui tem um outro termo, uma outra teoria, que é o sistema físico termicamente isolado. Para entender essa definição, vou trazer mais um exemplo aqui para vocês. Imagina que depois que passar toda essa pandemia, que já tiver vacina, já não tiver mais problema do coronavírus, a gente vai fazer uma festinha para comemorar, tá? E eu aqui, a professora, fico responsável de levar os refrigerantes, suco e tal. Só que eu fui negligente, né? Deixei as coisas para a última hora e eu não achei gelado. Eu não achei nem refrigerante, nem suco gelado. Só quente para comprar. E aí eu ligo para vocês desesperados. Falo, não vai dar para fazer a festa porque não vai ter bebida, né? E aí vocês falam, não, professora, tranquilo. A gente tem o isopor aqui. Só traz o refrigerante, suco quente mesmo e o gelo, que a gente resolve. Beleza, então tá. Aí eu fui lá, comprei o refrigerante, suco e o gelo, né? E chegando lá na festa, o que a gente vai fazer, né? Pra gelar essa minha bebida, né? A gente vai colocar tanto a minha bebida quanto o gelo dentro do isopor, né? Esse isopor, ele é termicamente isolado, né? Ou seja, o que tá ali dentro, os componentes que estão ali dentro, não recebe interferência do meio externo. Então, ali dentro só vai ter troca de calor e recebimento de calor entre as nossas bebidas, né? Refrigerante, suco e o gelo. Tá, e aí o que vai acontecer então? Dentro ali do isopor, só as minhas bebidas e o gelo que tem troca de calor entre eles, né? E aí, a minha bebida vai começar, que tava mais quente, vai começar a ficar mais gelada, né? A temperatura dela vai abaixar. E o meu gelo, que tava lá com a temperatura negativa, né? Vai começar a esquentar, né? Porque ele tá recebendo calor e vai acabar derretendo. Mas aí a nossa bebida vai ficar gelada e aí a gente pode fazer a nossa festinha. Correto? Beleza? Deu pra entender o que é um sistema termicamente isolado? Então, se a gente for passar isso escrito, né? Como que ficaria? Então, o sistema físico termicamente isolado é quando não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Então, ele está isolado do meio externo. É só internamente que eles têm essa troca de calor. E a gente pode expressar isso também matematicamente, né? Que é o somatório da quantidade de calor cedido vai ser igual ao somatório da quantidade de calor recebido. Ou a gente pode expressar isso como somatório da quantidade de calor cedidas mais o somatório
da quantidade de calor recebidos igual a zero. Beleza? Então, o nosso último tópico aí, para vocês poderem fazer os exercícios, é sobre a potência térmica. E aí, para ficar mais claro esse conceito, eu também trouxe um exemplo aqui. Vocês sabem que eu gosto do café, né? Então eu vou lá fazer o meu café e aí eu vou pegar uma chaleira, colocar a quantidade de água e colocar para ferver, para depois poder fazer o meu café. Agora eu faço uma pergunta. Digamos que eu tenho a mesma quantidade de água, a mesma chaleira, e coloco uma chaleira no fogo baixo, no fogo mais baixo, e a outra chaleira no fogo mais alto. Qual das duas você acha que vai ferver primeiro para eu poder fazer o café e o café ficar pronto mais rápido? A que tá em chama baixa ou a que tá em chama alta? Então, a que tá em chama alta vai ferver a água mais rapidamente, né? Então, a potência térmica é exatamente isso. Ela mede a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos. E ela é dada aqui, né? A P, a potência, né? Ela é igual a quantidade de calor dividido pela meu ΔT, que é a variação do tempo, tá? Então, coloquei lá as definições, né? Então, P é a potência, que é dada em watts ou joules por segundo. E aqui você tem que ficar esperto que algumas vezes ele dá a quantidade de calor em calorias, né? Só que a minha potência é em joules por segundo, tá? Então tem que ficar esperto com essa unidade aqui, tá? A quantidade de calor que a gente já viu, né? É o nosso Q, e é medido em calorias ou em joules, né? E o ΔT é a variação do tempo, que aí é dado em segundos. E aí, da mesma maneira que a gente calculou lá a temperatura, aqui a gente calcula o ΔT também. É o tempo final menos o tempo inicial, tá? Ou T2 menos T1. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, essa seria a primeira parte sobre calor sensível. O próximo vídeo aí a gente resolve alguns exercícios para ficar mais claro ainda esse conteúdo. Abraços, tchau!